Boa noite, Boechat. É um prazer estar aqui com todos os telespectadores da Band. Presidente, eu vou fazer a primeira pergunta e é a seguinte: o crescimento do consumo por parte da população, especialmente de baixa renda, ajudou o Brasil a enfrentar a crise global e virou uma marca da era Lula. A senhora vai fazer algum ajuste na economia que possa impactar esse consumo? Aliás, que reajuste a senhora está defendendo para o salário mínimo agora em dezembro? Olha, Boechat, eu acredito que a valorização do salário mínimo, o aumento do crédito e o aumento também da atividade formal, tanto nas empresas como a criação de postos de trabalho, são os grandes responsáveis pelo aumento do consumo. E eu não pretendo, pelo contrário, eu pretendo expandir o consumo. Nós vamos, de forma sistemática, valorizar o salário mínimo. Os valores que serão dados esse ano, para regir o ano que vem, vão estar sendo discutidos com as centrais, juntamente com o governo do presidente Lula. Agora, eu pretendo manter pelo menos aquela fórmula, que é a inflação do ano e o PIB de 2 anos atrás. Você imagina que o aumento que terá mantido essa fórmula em 2012, porque nós vamos ter um aumento do produto interno bruto em torno dos 7,5%, mais uma inflação em torno de 5%, você vê o nível de aumento significativo que o salário mínimo terá. Agora, este ano vai ser objeto, porque como o PIB do ano passado foi zero, um pouquinho menos de zero, a inflação seria o único aumento. Nós estamos discutindo e vamos discutir com as centrais um aumento maior que esse. O Fábio Manusco está com a presidente Dilma Rousseff, presidente eleito dos nossos estudos em Brasília, tem a pergunta. Fábio. Ok, Boechat, olha, boa noite, é um prazer entrevistar a senhora. Boa noite. Coloquei até uma gravata cor-de-rosa aqui, em homenagem à chegada da primeira mulher à presidência da República no Brasil. Mas eu quero saber o seguinte: o país sai... E também em homenagem à primavera, né? Mais homenagem à senhora. Bom, mas o país saiu muito cindido, dividido desse processo eleitoral. A campanha foi muito agressiva, de parte a parte. Como é que a senhora vai fazer para arrefecer os ânimos agora? Olha, Peluso, é sempre assim num processo eleitoral. Durante o processo eleitoral, você discute projetos, você discute propostas e há eu diria assim, essa vez foi um pouco além da medida, mas há um acirramento das posições. Agora, depois da eleição, o presidente eleito tem de ser um presidente para todos os brasileiros, sem exceção, para inclusive aqueles brasileiros que votaram na oposição. Não há distinção e não pode haver. Pelo contrário, eu farei todo o esforço no sentido de reunir o Brasil em torno de um objetivo, que é o crescimento do país, a melhoria de vida da população brasileira. Porque se você olhar, cada um nesse país subiu um degrau. E é isso que nós vamos manter e acelerar, porque nós hoje superamos aquela fase mais difícil que o Brasil passou nos últimos anos. A partir daí, hoje nós temos todas as condições para, unidos, fazer o Brasil crescer. E é isso que eu falei. Olha, a senhora prometeu no seu discurso de anteontem algo muito importante, que foi relações mais republicanas com o Congresso, que, trocando meus, relações mais éticas. Mas a senhora tem alguns parceiros vorazes, já estão brigando por cargos aí no seu governo. Como é que a senhora vai fazer para conter essa voracidade e estabelecer mesmo relações mais éticas que o Brasil está precisando? Olha, Panoso, é interessante porque a minha briga ainda não chegou. Eu não tenho nenhuma prova ou nenhuma evidência, melhor dizendo, de que há uma briga por cargos no meu governo. Agora, acho justo que os partidos queiram estar representados. Eu terei o cuidado de ter um critério de preenchimento dos cargos que vai combinar capacidade técnica com condições políticas ou com liderança, característica de liderança pessoal, e ao mesmo tempo eu quero deixar claríssimo para todos aqueles que integrarem o governo que eu não terei a menor complacência nem tolerância com maus feitos. Não terei tolerância
quem errou sai afastado do governo, é mais do que afastado. Errou, foi denunciado, você não pode pré-julgar, mas você vai ter de investigar e, se for o caso, punir, que seja quem seja. Eu acho que o princípio de um bom governo é deixar claro que no governo, se houver falhas, as pessoas que falharem vão sofrer consequências. Eu acho que isso é importante em qualquer área, porque você sabe, a grande responsável pelo fato de aumentar muitas vezes as más práticas, a impunidade. A impunidade é madrinha do mal feito. Agora, um outro tema muito complicado. O agronegócio brasileiro é o setor da economia que mais produz excedentes para exportação, chamados commodities agrícolas. Só que o agronegócio brasileiro está encurralado entre a barreira ambiental que se arma, o MST, a demanda pela reforma agrária. Como é que a senhora vai fazer para conciliar tantos interesses difusos? E há uma coisa, por exemplo, que o presidente Lula acabou empurrando para a senhora, que foi a revisão e atualização dos índices de produtividade. A senhora vai fazer? Olha, eu queria te falar uma coisa. Primeiro, o agronegócio brasileiro é uma das áreas em que o Brasil demonstra grande competência, porque muitas vezes as pessoas acham que o agronegócio é simplesmente o uso do solo, né, dessa imensa insolação que o Brasil tem, né, o aproveitamento da quantidade de água que nós dispomos. Mas não é isso. A produção do agronegócio brasileiro tem a ver muito com a inovação e a apropriação de tecnologias de ponta. Por isso, o agronegócio para nós é um elemento central na competitividade do Brasil em relação ao mundo. Se nós somos um país com grandes riquezas, por exemplo, nós achamos o pré-sal, nós temos minério, nós não podemos descuidar do seguinte fato: o agronegócio para o Brasil é estratégico, porque no mundo que depende de alimento, nós somos hoje o país com a maior produtividade nessa área e com uma capacidade imensa de fornecer alimentos para o mundo. Isso nos torna uma potência alimentar. Nessa medida, eu acho que nós vamos ter de dar uma ênfase muito grande ao agronegócio. Nós demos, no governo do presidente Lula, ampliando o crédito como nunca antes, usando uma paródia do presidente na história desse país. O crédito passou de 20, em torno de 20 bilhões no início do governo, para um pouquinho mais de 100 bilhões agora em 2010. Mas isso é pouco. Eu acredito que, de fato, nós vamos ter de criar várias coordenadas para o agronegócio. Ele não pode sofrer ameaças no que se refere a seu desenvolvimento, mas nós vamos ter de contemplar as seguintes coisas. O caso da reforma agrária no Brasil é uma coisa que não pode e não deve ser tratada como um caso de polícia. É um caso em que a questão social se coloca e nós vamos resolver ele pela questão social. Veja você que a agricultura familiar deu um salto no Brasil. Então não basta a reforma agrária, você faz a reforma agrária porque ainda tem terras não sendo utilizadas, né? Então você faz a reforma agrária. Mas não importa só a reforma agrária, você tem de levar a luz elétrica, garantir renda e remuneração para o produtor familiar, que é aquele que pode criar um tecido social, que seja aquele tecido que ele vai valorizar a propriedade, ele vai valorizar o estudo de seu filho e, sobretudo, ele se tornará uma base também para a democracia no Brasil. Então, não é admissível mais o Brasil deixar ocorrer Eldorado de Carajás. Mas também não é admissível deixar que ocorra invasões ilegais de propriedades produtivas. Então, nessa